E aí que eu acho que é importante, querendo ou não, a estratégia de multicanais. Porque se você, voltando para o ponto inicial, hoje o Instagram ele mudou completamente. Porque antigamente até poderia fazer sentido você ter uma marca, tentar fazer uma marca grande, crescer a qualquer custo e eventualmente monetizar com produtos que não necessariamente é sobre aquilo que você fala. Só que hoje não. Hoje o Instagram, querendo ou não, deixou de ser uma rede social e virou uma rede de interesse. Como assim? Você não entrega mais conteúdo para quem te segue, você entrega conteúdo para quem tem interesse naquilo que você fala. Então, se hoje eu estou falando de carro e amanhã eu estou falando de elevador, a mesma audiência não vai receber conteúdo. Não adianta, é completamente diferente. E com multicanais, você pode separar vários interesses, vários produtos, várias coisas diferentes que você quer fazer e focar somente aquilo naquele canal de venda, naquele canal de comunicação que você vai criar. Ah, Você vê que agora o Joel J criou um canal lá de carreiras, só de carreira. né? O Flávio criou um outro canal só para poder fazer conteúdo gratuito. Assim, eu acho que isso é uma tendência a todo mundo fazendo isso, cara. Acho que é uma tendência a todo mundo fazendo isso por várias razões, né? Essa é uma razão principal. Acho que principalmente pessoas que têm marcas que são muito amplas e genéricas, né? É uma baita vantagem. E eu, quando eu comecei a pensar em fazer os canais, essa é uma ideia, inclusive, que é interessante, porque eu penso nisso há muitos anos. Uhum. Você começou a fazer o Milionário Renegado lá atrás. Sim, 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 sim. É, se você for olhar, cara, se você pegar o meu arquivo eu tenho um arquivo de marcas. Se você pegar o meu arquivo de marcas, você vai ver que há coisa de 8 anos atrás, eu tenho várias marcas criadas com vários propósitos específicos lá. E eu já fazia newsletter no passado com temas específicos. Eu tinha newsletter com tema A, tema B, tema C, vendendo coisas, ou para falando de assuntos. E o que eu percebia naquela época é que muitas das vezes, quando você tem um produtor de conteúdo, você começa a produzir um conteúdo sobre um assunto, né? Você eventualmente fica cansado de falar só sobre um assunto. Eu ficava cansado de falar sobre um assunto. Então eu sentia necessidade de falar sobre outras coisas. Eu precisava de espaços para falar de outras coisas. E aquilo era quase como uma válvula de escape para mim. Então, principalmente com pessoas que são mais criativas enfim, e que isso é uma questão, acho que isso não é uma questão para todo mundo. Tá. Tá? Mas que para algumas pessoas aqui, de fato, isso é uma questão, porque eventualmente elas, sei lá, ou estudam muito, ou leem muito, ou têm um repertório muito grande, e tem uma necessidade de querer compartilhar mais coisas, acho que essa é uma baita estratégia, porque você consegue, de fato, criar espaços para falar dessas coisas. Agora, acho que um baita teste de fazer isso, né, de entender se você está fazendo isso, porque você quer, de fato, falar de um assunto novo, ou se você está, ou sei lá, só querendo qualquer outra coisa, é se você consegue suportar criar um conteúdo e não ter tanta audiência. Esse é um baita exercício, tá? Porque, assim, cara, se você consegue, de fato, falar de um assunto, tem pouca gente assistindo, e você tá ok falando isso, pô, mano, porque tu gosta do assunto mesmo, É, entendeu? Que, de fato, o assunto para você é e importante, não os números. e não os números, tá? E eu falo por experiência própria, foi uma coisa que era uma métrica que eu usava para mim, para entender se aquilo, cara, vale a pena eu falar disso? Eu tô falando isso por quê? Porque, de fato, é uma coisa que eu quero falar, ou sei lá, eu quero falar porque eu acho que deveria falar, ou porque eu acho que isso vai me dar qualquer resultado, Vai gerar algum entendeu? impacto. Vai me gerar algum resultado, e aí eu tô achando o quê, entendeu? Então é o tipo de exercício que eu comecei a fazer para entender o que assuntos valia a pena, de fato, eu gastar. Então, por exemplo, sei lá, cara, vendas, pô, eu gosto de falar de vendas. Deu 5 views, você tá tranquilo. Mano, eu faço reunião de time de venda, tem 3 pessoas, eu falo pra cacete de vendas. Fala pra Né? cacete. Então, assim, eu Verdade. gosto de falar do assunto. Não é sobre isso. Não é sobre audiência. Eu gosto de falar do assunto por N razões, sei lá, repertório, experiência, perspectiva sobre isso. Cara, eu gosto de falar, não é trabalho. Para mim, entendeu? Falaria tranquilamente, zero problema de falar de vendas, entendeu? Eu gosto de falar de posicionamento. Porra, é um assunto que eu gosto de falar, cara. Eu gosto de falar principalmente porque eu acredito que o posicionamento, né, eu defendo essa ideia de que o posicionamento exige um processo de decisão. Eu acho que o lance de você entender, né, como que decide. Eu gosto de falar de autoconhecimento, de alta Sim. performance. Então, cara, são temas, quando você vai entendendo quais são os temas que de fato eles são temas que são que você de fato curte, e você não está falando isso por uma questão de número, por uma questão de ego, sei lá o quê, pô, beleza, mano. Aí acho que esse é outro critério que eu acho que vale a pena você pensar em criar multicanal. Cara, isso é muito contra-intuitivo, porque, tipo, o que você tá falando basicamente aquilo que você falaria sem ter retorno é provavelmente aquilo que você vai ter mais retorno.
Porque você vai conseguir sustentar aquilo que tu fala. Claro, porque você sustenta no longo prazo. Sim. Se você faz uma coisa só pelo retorno, você provavelmente não vai ter retorno naquilo. Você não vai aguentar. Faz sentido pra caramba. Você começar a criar um conteúdo. Vou falar sobre tal coisa porque eu acho que é uma oportunidade de mercado, Uhum. eu acho que tem aqui, não sei o quê, eu quero surfar uma onda. Cara, você não vai sustentar. Entendi. Aí você não vai adiantar. Você vai começar e vai parar. Você não vai, sabe, levar pra frente. Então, mas se você tiver uma coisa que você, de verdade, acredita, que você defende, que você... Cara, eu nunca esqueço o Pedro Sobral, quando ele começou a fazer as lives dele no YouTube. Porque lá atrás, ele fala assim, cara, vou fazer uma live toda terça-feira. Aí ele fala assim, eu lembro ele falar assim, cara, meu conteúdo vai ser a live. Vou fazer uma live, não tinha Instagram lá atrás, não era, quer dizer, tinha, mas não era tão bombado assim e tal, né? Cara, vou fazer meu conteúdo, vai ser uma live toda semana no YouTube. Toda terça-feira. Faça chuva ou faça sol, faça uma live. E ele falou, cara, e o Pedro gostava de ensinar. Gosta ainda, né? Ele gostava de ensinar, literalmente tu via, né? Tu parava com ele ali, a gente foi fazer uma consultoria uma vez, ele ficou um tempão ali comigo ali, me dando uma aula do Facebook, entendeu? Tu via que o cara tava ali, ele gosta daquela, ensinar como organiza, como categoriza, né? Então, tinha didática, né? Ele tinha didática, cara, olha só, você organiza assim, você faz assim. Você sente quando a pessoa gosta de fato de um assunto. E quando ele começou a fazer, cara, ele não tinha grandes pretensões. Ele não começou a fazer porque ele ia ganhar 100 milhões. Ele não começou a fazer porque ele ia ficar famoso. Ele começou a fazer porque ele gostava daquele assunto. E ele falou, mano, eu vou sustentar isso aqui, eu vou ficar velhinho fazendo live toda terça-feira. E se tiver 10 pessoas, eu vou fazer. Se tiver 20, se tiver 100, se tiver 1000, eu vou fazer a live toda terça-feira. Uhum. Né? E passaram, 7 anos, eu continuo fazendo live toda terça-feira. E se você olhar tudo que ele construiu dentro da empresa dele, foi a partir de uma live que ele faz toda terça-feira.